Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão Mulher. Hoje nós estamos aqui no capítulo 6, Mão na Massa, na Vida e na Maternidade. Hoje tá delicioso, literalmente, o nosso papo. Eu tô aqui com a chefe Gabi. Olá, Gabi, tudo bem? Tudo bom, Paty? Muito bem-vinda. Por favor, se apresente. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui hoje. Meu nome é Gabriela Junqueira, eu sou chefe de cozinha, eu estou há 7 anos no mercado e eu especializei, hoje em dia, eu criei uma metodologia de aulas. Então, eu dou aulas de culinária. Ah, que bacana. Você me deu aí um briefing sobre o que você faz e eu achei muito interessante. Bom, você era uma executiva super bem-sucedida aí e quando você decidiu se tornar mãe, você deu uma puxadinha no freio, engatou a ré e falou, bom, não dá para continuar nesse ritmo, Isso. né, que eu tô de trabalho por conta da maternidade. Então, eu tenho que dar uns passos para trás e mudar o meu ritmo de vida. Conta essa história. Vou te contar. Bom, eu trabalhava com intercâmbio, amava o que eu fazia, estava terminando o meu MBA, estava aí com todo o prospecto de uma carreira realmente executiva, amava. E me dei conta de que o tempo que eu tinha era realmente, assim, irreal para uma maternidade. Eu sei que existem várias mulheres que fazem isso, que dão conta, mas eu realmente, assim, eu pus a mão na consciência e falei, poxa vida, meus pais não são daqui, eu sou do Mato Grosso do Sul, eles não estão perto. Eu não tinha exatamente uma rede de apoio que pudesse ser uma base para mim muito importante, principalmente para os filhos que eu queria ter. Então, eu dei um passo para trás. E durante o MBA mesmo, eu tive uma pessoa super importante na minha vida que falou assim, numa brincadeira, Gabi, mas fala aí, então o que você ama mesmo fazer? Muito embora eu gostasse muito do que eu fazia, eu sempre me identifiquei com a cozinha, eu já tinha trabalhado antes, quando eu morei em Nova York. E aí ele que me deu um pontapé, aí falou assim, cara, então vamos correr atrás disso. E aí eu fui literalmente assim, atrás de um curso de culinária que me desse uma boa base. E, a princípio, isso não foi realmente assim no intuito de mudar uma carreira, mas ali até de um ponto de desestresse. E eu me apaixonei completamente. Eu tinha certeza que era isso que eu queria para mim. E aí eu contratei uma coach que ficou 3 meses trabalhando comigo para fazer o processo demissional. E para entender o que é um retorno, porque eu trabalho desde os 16 anos e para mim retorno é um retorno financeiro. Então, o que é retorno? O que é o retorno quando ele não é financeiro? Acho que mais importante. E foi ali que eu comecei a estruturar, ia criar uma empresa e tentar entender para onde que eu ia. E eu gosto de dar aula, eu trabalhava com treinamento, então, assim, eu ia para fora, eu conhecia, eu criava um produto e eu dava o treinamento desse produto para as equipes de venda. E eu falei que eu tinha certeza que era nessa área que eu queria seguir. Da gastronomia? Da gastronomia. E fui para a França, especializei, fiz produtos nobres franceses, que é uma base muito forte para mim. Apesar de hoje em dia eu também ser pós-graduada em equipamentos e química do alimento, foi tudo uma base assim, que me trouxe para a metodologia que eu criei hoje. E que me deixa muito feliz com os resultados. Mas foi um trabalho assim, muito grande de me entender como uma executiva que não ganhava dinheiro. Então, assim, como foi esse processo, Você sabe? simplesmente pediu demissão, falou... ou você fez um coaching antes para fazer assim, eu realmente, é isso que eu vou fazer, pedi demissão e mergulhou... Foi um processo de 3 meses. Então, o primeiro mês eu trabalhei o demissional, mas eu pedi demissão e dei ainda 2 meses para a empresa, para eles encontrarem alguém para colocar no meu lugar. Porque esse produto que eu trabalhava, que é de intercâmbio fora, é um produto bem específico. Então, assim, é uma clientela muito específica. Então, eu dei esse tempo para eles amadurecerem, encontrar uma pessoa legal para substituir ali. Para eu também ter esse tempo de respirar e entender como seria. E o segundo mês que eu trabalhei o coaching com ela foi como seria a minha vida dali em diante, como seria trazer essa maternidade, porque a verdade é que assim, eu estava tentando, mas eu não tinha noção de quando eu ia engravidar.
E tanto que eu demorei 3 anos para engravidar. Então, assim, foi um processo até longo que eu acho que Deus me deu ali de lambuja para eu falar assim, ó, vou te dar um tempo para você amadurecer. Você descobrir como que vai ser esse processo. Claro. E o último mês foi um coaching voltado para a empresa que eu criaria. Então, assim, foi muito, muito importante para mim, para eu conseguir delinear, porque, assim, quando você trabalha com produto, é muito legal, porque, assim, você vê marketing, você vê até uma certa parte de finanças, de precificar tudo, mas você tem uma visão bem global, mas é diferente você ter a sua empresa, entendeu? Então, assim, lógico, eu tenho as pessoas que fazem minhas redes sociais, quem filma, quem isso, quem aquilo. Então, assim, isso é um processo de crescimento que eu tenho hoje. 7 anos depois. No comecinho é um perrengue, né? Só você. Eu sei bem que... Então, para mim foi muito legal, foi muito importante esse processo. E, enfim, voltei, encontrei com o Jacan num evento. Olha. Aí eu cheguei para ele, falei assim, olha, eu preciso estagiar com você. Aí ele pegou e falou, então tá bom, começa segunda-feira. Assim? Assim, conversa aqui com o meu chefe, que era o Thiago Cerqueira, que é um grande amigo meu, que eu adoro. Depois continuei a seguir o Thiago em alguns outros restaurantes. E a minha vida foi fazendo, porque até então eu também nunca tinha trabalhado em restaurante aqui no Brasil. Então isso foi muito importante para mim, entender esses processos, quem são as pessoas que estão na cozinha. E aí também tem aquele lado, né? Você é a única mulher na cozinha, muitas vezes, entendeu? Você é muitas vezes mulher, só você é mulher em vários lugares, né? E assim, hoje em dia, na empresa de intercâmbio, não. Nós somos a maioria mulheres. Mesmo? Porque eu acho que no turismo tem ainda muita mulher. E muita mulher chefiando. Eu tinha 3 chefes maravilhosas, assim, que são ferradas nas áreas dela. Hoje em dia, cada uma está numa área diferente, mas são 3 mulheres incríveis. E antes disso, eu tive uma outra gerente, a Fabi, que foi de uma outra empresa, que também foi uma pessoa que me ensinou muito. Eu tive muita sorte com as mulheres na minha vida. Que bom. Eu tive muita gente a favor do meu crescimento, entendeu? Maravilha. Mas eu acho que aí fui chegando, fui criando esse processo. Comecei a trabalhar com o Thiago no Tartar. E aí, logo depois, eu engravidei. E aí, eu falei assim, Deu tempo de engravidar nesse meu tempo ali. Deu. Falei, cara, que legal. Agora, eu vou me direcionar para as minhas aulas. E foi muito rápido. E as coisas começaram a acontecer. E aí, eu dei aula até os 8 meses. Tá, agora aí. Vamos lá. Corta pra aula. Essas aulas são como? Pra quem? Essas aulas, eu tenho 3 públicos, tá? Então, assim, eu tenho um público adulto, pessoal que trabalha, que gosta de aula chegar... particular? Particular. Na casa das pessoas? Na casa das pessoas. Chego lá, entro na sua casa, abro sua colinha, geladeira. Olha, literalmente. Te mando comprar panela. Que essa panela aqui tá muito riscadinha. Vamos trocar essa panelinha. E aí eu tenho esse público que é a galera que gosta de curtir, que faz e que gosta de fazer aqui um risoto, mas que não faz com muita técnica. E eu tenho alunos, assim, que tem um conhecimento, que tem horas, assim, que dá uma tremida aqui na base, que eu falo assim, vamos lá, deixa eu dar uma estudadinha aqui antes. Você estuda primeiro o perfil do requinte que você tem que ter ali, o perfil do gosto, né? Você faz uma entrevista com o seu aluno. Eu faço várias, na verdade. Então, assim, a primeira, lógico, a gente conversa no telefone, a pessoa me liga e fala assim, tô buscando isso e aquilo, tal. E aí, quando eu faço a visita técnica, porque eu chamo, né, de visita técnica, que eu vou na casa da pessoa, literalmente para ver o que ela tem de material. Porque, assim, tem aula que eu consigo levar mas, por exemplo, se uma pessoa quer aprender a fazer um creme brulee, ela precisa ter um maçarico. Então, assim, eu posso levar o meu, não tem problema. Só que, além do maçarico, ela tem que ter o cocote. E ela tem que ter um bom forno. Então, tudo isso eu preciso... Não dá pra você levar seu forno. Não dá. Não dá. Aí, então, tudo isso eu falo, eu identifico para a pessoa onde ela pode comprar, bons preços. E tem alunos que pedem para eu comprar. É uma consultoria, né? É uma consultoria, assim, total. Então, vou lá, entro na casa da pessoa, mexo tudo, abro gaveta, abro geladeira, tudo. Porque os perfis são muito diferentes, né? Então, é aquilo que eu falo, assim, eu cobro pelo valor da aula e o ingrediente é à parte, porque eu dou aula de arroz e feijão e dou aula de lagosta.
Então, assim, são perfis muito diferentes, entendeu? Eu tenho a pessoa que quer a comida do dia a dia, eu tenho atletas, eu tenho mães que têm filhos que não só são difíceis para comer ou chatos para comer. Eu tenho criança realmente que, de repente, ele não consegue ter não consegue, por exemplo, ingerir proteína animal, entendeu? E essa mãe está preocupada porque essa criança, de repente, está ficando deficiente de alguma vitamina, alguma coisa. Então, sim, são vários perfis. E aí, o que eu fiz? Ao longo dos anos, eu fui me aliando a profissionais que me traziam estratégia Nutricionista, tal. Tudo. Então, eu vou variando e vou trazendo essas realidades para a minha empresa. E hoje em dia, eu falo assim que eu já não sou mais uma equipe, nós somos, de fato, uma equipe. E é isso que eu levo pro meu cliente, entendeu? Então, assim, eu tenho esse público adulto. Eu comecei a dar aula para crianças porque, ao me tornar mãe, eu criei uma mini chefe dentro de casa. E as pessoas veem a Isadora, minha filha. Hoje em dia, o Gui, que é o meu pequenininho de 3 anos, mas a Isa tem 6 anos. A Isa gosta de cozinhar, ela ama produzir e ela é uma atriz. Ela tá pronta. Se quiserem me contratar, por favor, me avisem. Deixa meu celular aqui. E ela ama participar e ela gosta de fazer as lives. Na pandemia, a gente começou a fazer lives juntas. Olha que delícia. E a coisa começou a crescer. Bom, essas coisas de Instagram, assim, que você nem imagina. E aí eu até voltei de novo um passo atrás, porque eu achei que a exposição começou a ficar muito grande. Tinha 3 aninhos na época. Então, eu falei assim, não, tá muita exposição aqui dessa criança, mas já estou mudando de ideia. Me contata. Vamos lá. Então, assim, esse público se tornou cativo e eu comecei a dar aula para crianças através dessa exposição ali da Isadora. E aí vem aquelas milhares de perguntas e segurança na cozinha para criança. Claro, é tudo feito com muita segurança, entendeu? Eu também sou mãe, então, assim, eu tenho noção do que aquela criança pode ou não pode. Mas, gente, não duvidem. Tem crianças que têm talento, que têm dom. Então, quando a gente trabalha esses dons desde criança, né, é muito interessante. Não significa... parece que eles despertam mais interesse no alimento, né? Quando eles produzem. Muito mais. Então, assim, uma criança que produz o próprio alimento pode ser chuchu, pode ser vagem, pode ser o que for. A criança vai comer aquele alimento. Então, depois a gente conversa, tá? Pra você dar uma passadinha lá em casa, porque olha só, por Deus. Tô sabendo desse detalhe. Tamo aqui. Mas é muito verdade isso. Então, o envolvimento que você tem com a cozinha, com o teu alimento, quando você produz ele, para a criança, principalmente, é muito importante. E, lógico, existe todo um lado lúdico que você trabalha com isso. Então, existe a carinha? Existe. Ai, Gabi, eu sou péssima. Amor, eu também sou, fica tranquila, entendeu? As minhas carinhas sempre parecem algum tema de Halloween, então fica tranquila. Mas o bacana e o barato, assim, é o ato de estar junto. Então, assim, é fazer juntos, é empoderar a sua criança a não ter medo, a saber fazer, a entender o perigo, entendeu? A Isadora não mexe com fogo. Na hora do fogo, ela já sabe e ela já até fala. Aqui o máximo. Eu não posso, né? Aqui eu não posso. Então, assim, existe essa delimitação que é muito importante para eles entenderem, mas, ao mesmo tempo, saberem que os limites vão se abrindo. Entendeu? Então, assim, antes ela só mexia com faquinha sem serra. Agora ela já tem uma faquinha de serra que ela pode serrar algumas coisas. Ela não pica uma cebola. Mas ela já sabe cortar uma banana tranquilamente. Entendeu? Rodelinha. E sou exigente, porque tem que cortar... Tá do mesmo tamanho. Exatamente. Legal. Então, e é muito legal, porque, assim, esses tempos atrás eu até dei aula para a filha de uma amiga minha, que já tem 11 anos, e ela tá com um problema de matemática na escola. E aí, como é que faz? Não tem xícara e meia xícara. É ml, grama. Então, você começa a trabalhar, só que daí a gente começou a trabalhar com proporções. Essa receita aqui tem 2 ovos, a gente só tem um só. Eu preciso que você faça a conta e reestruture essa receita. Entendeu? Entendi. Então, essas coisas são muito bacanas de você perceber e de você mostrar que ela também é multidisciplinar. E aí, por último, uma clientela que eu atendo bastante também, e que vai de encontro a essas mães,
que em algum momento eu optei por não ser, que é essa mãe realmente, assim, que tem uma carreira e que seguiu, e que falou assim, cara, eu vou seguir mesmo com a maternidade, que eu admiro muito, e eu me recriei nesse momento, e tenho amigas, e tenho muitas pessoas, e que eu atendo. Então, hoje em dia, eu dou uma aula para o público de funcionária do lar. Então, esse público de empregadas domésticas é um público, para mim, também muito grande, porque é quem vai cuidar da nossa família. Sim, que legal. E aí é muito importante, porque daí eu consigo entrar, às vezes, até também com uma equipe multidisciplinar com alguma criança. Porque, por exemplo, teve uma criança que ela tinha tantas restrições que eu olhei assim, eu falei assim, cara, eu preciso conversar com a sua mãe. Porque ela não é chata para comer. Essa criança tem alguma coisa a mais. E eu não tenho técnica nenhuma para falar isso. E assim, você precisa abordar esse assunto de uma maneira muito didática, para que você não ofenda. E aí, a gente chegou à conclusão que sim, essa criança estava dentro de um aspecto ali de autismo. Olha só onde chegou então, assim, a sua atividade de chefe de cozinha, né? Muito além, não? Então, assim, a gente olhou e falou assim, cara, começou a identificar, falei, essa criança não é chata para comer. Porque, assim, a metodologia, porque a minha primeira aula, quando, independente do público ser a funcionária do lar, se é uma comida que vai para uma criança, eu peço para a primeira aula ser com essa criança. Ela vai participar. Porque nem que a gente faça, sei lá, um sorvete de banana, ela vai participar. Uhum. E nesse caso, era uma criança pequena ainda. E aí, a gente trouxe e tal. E aí, eu fui identificando que as bananas tinham que estar no mesmo lugar. Que o chocolate tinha que ser cortado milimetricamente perfeito. Uhum. E isso, você começa a identificar, não é coisa de uma criança que é chata para comer. Uhum. Tem coisa por trás. Uhum. Então, foi muito interessante. E a mãe assim. nem tinha identificado nada. Não, e assim, eu acho que até existia ali uma certa negação. Pode ser. Entendeu? Porque ela foi muito aberta. Porque foi uma das coisas que eu mais sofri, sem dúvida, hoje, nessa minha atual carreira. Já tomei muito pito. Já fiz muito, já cometi muitos erros, enfim, já aconteceu muita coisa, mas assim, que me abalou emocionalmente, eu acho que... toda a carreira, né? Não, mas ter essa conversa foi muito difícil, porque é uma decisão que você toma. Você fala assim... Finjo que não tá acontecendo nada e sigo ali com o meu papel para o que eu fui contratada. Exato. Ou vou lá, né? Tomo essa atitude de dar um passo para frente, entendeu? Acho que você fez o que tinha que fazer mesmo. Né? Foi muito legal. O seu coração de mãe, talvez, né? Que te direcionou, né? E foi assim... Claro que e aí, conversando com meu marido, assim, ele foi totalmente contra. Seu marido é médico, né? Você falou? Ele não acha que você tem que se meter. Que não sei mas o homem sempre vai achar isso. Não se mete, isso não der da sua conta. E é impressionante. Eu não consegui. A gente nunca consegue. A gente fala mais que a boca. Nesse caso, foi muito certo, porque a gente conseguiu identificar. E foi um trabalho muito intenso. Então, só para finalizar aqui na tua pergunta, são esses meus 3 públicos. Uhum. Eu cheguei a aventar ali, trabalhar um pouquinho com eventos, mas, cara, não é minha praia. Eventos, você precisa de uma outra tipo de equipe e foge muito dessa proximidade que eu tenho na aula. E eu gosto disso. E eu gosto do treinamento. E a aula é muito personalizado, né? É muito... 100%. Você personaliza muito para aquele público, para aquele seu cliente, né? Acho que isso é uma coisa muito legal. Ela precisa ser. Então, é aquilo que eu te falei. Eu tenho um valor de aula que não inclui ingredientes, porque cada pessoa tem... o seu gosto. Eu me lembro que no nosso bate-papo, ali, pro briefing do nosso encontro, você me disse que ainda você escuta aí eu queria que você me falasse onde... que mulheres falam assim, o último lugar que eu quero estar é na frente de um fogão. Olha, eu vou te falar, eu também já fui essa mulher, tá? Eu também já vi a cozinha como um lugar escravo e um lugar
antifeminista, assim, sabe? Um lugar, assim, onde a mulher Meu Deus! não devia estar de maneira alguma, porque isso te prende. E eu vou te contar, assim, um certo porquê. A minha mãe, por exemplo, cozinha super bem. E ela odeia cozinha. O meu pai ama cozinha. E eu puxei ali do meu pai esse amor pela cozinha. Eu acho que se eu tivesse ido pelo viés da minha mãe, ainda que eu soubesse O cozinhar, fogão ficava na sala. o fogão nem ficava dentro da casa, entendeu? Cozinha, assim, chinesa. Cozinha, a gente come no restaurante e tá tudo certo. E eu acho que é um pouco disso também, porque a minha mãe, eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, e minha mãe, assim, ela é um exemplo de mãe que trabalhou a vida inteira. Então, minha mãe lecionou 35 anos, minha mãe sempre foi uma mãe trabalhadora, então, com todos os horários fora de casa, minha mãe deu aula à noite, deu aula durante o dia inteiro, e muito embora ela conseguia fazer horários com a gente em casa, minha mãe sempre foi um exemplo de mãe trabalhadora. Então, acho que para mim também, ter essa visão e ter esse empoderamento e de saber que eu podia e que eu queria ter uma carreira, eu também via a cozinha como um lugar não muito legal, entendeu? Era um lugar onde eu tinha ali só para sobreviver. Tem que cozinhar, né? E tem essa questão, por exemplo, isso é muito nítido para mim. Quando eu dou aula para homem e eu falo, olha, você precisa comprar panela, eles compram as melhores. A mulher não, ela compra mais barato. Eu falo, só não compra tão barato, porque daqui a um ano você vai ter que jogar fora, entendeu? Então, é muito interessante. Por que você acha que é isso? Por conta disso, a mulher não quer gastar dinheiro com esse tipo de coisa, porque aquele lugar é um aprisionamento. É uma representação de tudo que eu não quero ser. Tá. Entendeu? E o homem? O homem vê como um prazer e ele ama. O homem que cozinha por prazer, né? Total. Tá. Entendeu? Eu vejo isso muito claro, porque assim, apesar da vida inteira eu ter sido criado por um homem dentro da cozinha, meu pai é dentista, tudo, mas quem sempre cozinhou foi ele. Meu pai ama a cozinha. A minha mãe, se você perguntar para ela aonde tem uma faca de chefe, primeiro que ela não sabe o que é isso. Segundo, muito menos onde é que fica, entendeu? Então, é muito, muito interessante. A mulher ainda vê isso como um aprisionamento e assim, eu acho errado por dois motivos. Um, porque não é, porque eu acho que a gente tem chefes, hoje em dia, reconhecidas mundialmente. Aqui no Brasil temos algumas, mas especialmente Helena Rizzo, que já foi, né, uma das melhores aí colocadas no mundo. E em segundo lugar, porque eu acho que é um ambiente que todo mundo tinha que ter. É uma daquelas diretrizes do mundo, sabe? Você tem que aprender ali na pirâmide. Uma das coisas da sobrevivência é isso, é você saber cozinhar seu próprio alimento. E eu que saí de casa muito nova, saí de casa com 15 para 16 anos, isso era uma das competências que eu tinha que ter. Então, eu tinha que saber limpar um apartamento, eu tinha que saber me virar, eu tinha que saber... Eu saí de uma cidade onde eu nunca peguei ônibus, porque é uma cidade muito pequena, a pegar o ônibus, a me virar, a fazer várias coisas numa cidade grande. Entendeu? Com o temor de ser uma menina totalmente bobinha numa cidade grande. Então, sim, assim, que lógico que tem milhares de coisas. Se a gente for fazer, a gente faz um podcast só sobre as histórias, entendeu? Então, é muito legal. Então, assim, eu acho que é uma competência que a gente tem que ensinar às nossas filhas e os nossos filhos. Filhos também, sem dúvida. Porque quem me pergunta e fala assim, mas você ensina só a Isadora? Eu falo, amor, o Gui tem 3 anos e ele, com 3 anos... não tem a maturidade que Isadora tinha com 3. Então, assim, ele consegue fazer algumas coisas, ele já brinca e tal, mas ela, com 3 anos, ela dava conta de fazer coisas que ele ainda não tem. Mas não significa que ele vai se livrar da responsa, né? Não, vai, entendeu? Tem que saber fazer, até porque meu marido, como a gente falou, não frita um ovo. Agora ele não frita, ele sabe fazer mexido. Não, vamos mudar de assunto. Bom, você sabe que eu me lembro da minha infância que a minha avó, né? Vó sempre cozinha muito bem, né? Minha avó era um espetáculo na cozinha. E eu me lembro dos almoços de domingo.
lasanhas, arroz de forno, e aí charuto, sabe? Assim. E aí meus tios, né, família grande, minha avó teve 10 filhos, então um almoço de domingo, e eu morava com a minha avó. Ai, que delícia. E eu, minha avó, minha mãe e tal. E de domingo vinha todo mundo pra minha casa. Era um evento, e todo mundo ficava onde? Na cozinha. E depois, de sobremesa, era cocada, que ela fazia. Então, ela fazia com o coco fresco. Então, eu me lembro disso, muito assim, a vida da gente no domingo acontecia na cozinha, minha avó cozinhando e todo mundo ajudando ali. Então, aquilo era o máximo, né? Então, eu gosto disso, dessa vida ao redor da cozinha. E depois, a minha avó faleceu, tal. A minha mãe, quando eu morava só eu e minha mãe, eu trabalhava fora, tal. De sábado, eu sempre pegava minha mãe, a gente ia comer fora, tal. Minha mãe falava assim, o que você vai querer comer no domingo? Porque era o dia que eu estava em casa para ela cozinhar para mim. Então, eu sempre falava, quero isso, quero aquilo. Então, ela fazia o que eu ia comer no domingo, que é o que eu queria comer no domingo. Sempre cozinhou muito bem. As coisas se invertem, né? Hoje em dia, minha mãe vai almoçar na minha casa todo domingo, né? E ela vira para mim na sexta-feira, ela me liga e fala assim, o que você vai fazer no domingo pra gente comer? Então, hoje, ela que me pergunta, o que nós vamos comer no domingo? O que você vai fazer pra gente comer no domingo? Então, é muito legal. Então, eu gosto desse negócio da cozinha. Eu não sou uma cozinheira, chefe de cozinha, longe de ser, mas eu gosto ali desse ambiente da cozinha, disso. E eu quero que minha filha, assim, saiba se virar, fazer o próprio alimento. Eu acho isso muito bacana. E não acho, não, que lugar de cozinha é lugar de menos favorecido. Não acho isso. E me conta mais. Tem histórias curiosas que você já viveu dentro da cozinha dos seus clientes? Me conta. Tem muita história legal, mas assim, colaborando com o que você acabou de me contar, eu também cresci numa família com uma nona ali que fazia tudo do princípio, que acordava 4h30, 5 horas da manhã para começar a fazer o nhoque. São menos filhos, eram 6, mas com a galera, nós somos em 17 primos. Então... Nós somos em 18. Então, assim, a galera procriou bem, tava tudo bem. E eu acho isso importante. Eu tô lendo um livro agora que é muito interessante, que assim, a personagem agora, em certo momento, ela percebeu que o que faltava na vida dela tá num universo paralelo. Ela tá vivendo uma outra vida que ela poderia ter tido. E ela se dá conta que a vida que ela deixou, o que faltava era amor. Sempre o amor é o mais importante, né? E como a cozinha representa isso. Então, assim, eu amo essa história, entendeu? Que eu acho que a gente tem essa conexão muito grande. Quando a minha aula é da funcionária, ela acaba sendo, claro, eu me apego muito a As todas histórias, né? as histórias. E aí você ouve das histórias mais tristes, as mais engraçadas, ao que aconteceu, o que não aconteceu, e como foi aquele dia. As histórias das crianças um pouco menos, porque são aulas um pouquinho mais curtinhas, e aí a gente troca ali. Mas a aula ali dos adultos são as mais enriquecedoras, porque são as aulas onde você entende de onde vem aquela paixão, sabe? Ou por que ela tá querendo cozinhar. Essa metodologia que eu desenvolvi, de técnicas, de pré-preparo, de como fazer, de como congelar, de como trazer para a tua vida em tão poucas aulas o universo da gastronomia, elas são muito legais porque você começa a mostrar para a pessoa e ela se dá conta, é como na maternidade mesmo. Cara, que trabalho que minha avó tinha, não tinha ideia de que era assim. Porque você estava ali beliscando, rindo, conversando, mas você não estava vendo o preparo. O preparo. E... Parecia tudo tão fácil. Né? Parecia tudo tão fácil, né? Você ia ali, roubava um amendoizinho, de repente tava ali comendo e tava tudo sossegado. Mas tem muita história, assim, bacana. Tem história... Vivi histórias tristes, histórias muito bacanas, histórias de superação. Eu tive uma vez... Eu tenho muito isso. Esposas que dão de presente o curso pro marido. Eu
acho que eu vou dar um pro meu marido. Ele vai falar, não, prefiro outra coisa, eu tenho certeza. Mas a experiência é muito legal. E era um casamento que tava ali numa ruínazinha. E foi muito legal. Porque as aulas se tornaram eventos. E eles começaram a chamar amigos. Então, a aula começou a ser servida. E isso foi muito legal, porque isso trouxe... E aí, eles tinham um problema, ela tinha problema com a família dele, ele tinha problema com a família dela. E aí, eles começaram a convidar. E aí, isso que você faz para sua mãe se tornou assim, a fazer para uma sogra, para uma cunhada. E essa história foi muito linda por conta disso. E eu vivi tudo. Foi um curso até um pouco mais extenso do que normalmente eu faço. E foi muito interessante. Foi uma das coisas mais bonitas, assim. Por isso que eu falo que assim, a comida, ela une muitas pessoas. Sem dúvida. E agora, assim, de história engraçada, tô tentando pensar em alguma coisa que eu não vou expor demais aqui às pessoas. Mas, assim, de erros meus, já levei, por exemplo, açúcar no lugar de sal. Já levou? Já. E chegar na aula, olhar, e assim, não tinha sal na casa do aluno. Como não? E eu assim... Na minha casa já aconteceu de não ter açúcar. Então. E aí eu... O que eu faço? E aí, nesse sentido, entendeu? E você falou assim, eu vou ali rapidinho, já volto. E aí você sai num bairro que você nunca esteve na vida. Eu não sou de São Paulo, então tem hora que eu fico completamente perdida. E eu falo, cara, fala pra mim que tem um mini mercado, qualquer coisa aqui perto, tipo, 8 horas da noite. Então, sim, acontece. Mas... E já vi, assim, em situação de restaurante, coisas muito, muito, muito terríveis, assim, de briga de faca mesmo. Sério, dentro da cozinha? Aí, nessas horas eu falo, assim, que eu não sou muito melindrada, porque eu acho que quando você vem de uma realidade onde o espírito corporativo, você tem que estar preparada para muita coisa. Isso daí na cozinha, assim, passa batido, né? Mas, cara, na hora que você vê, você olha, assim, você fala assim, meu, não é possível. Alguém vai se machucar, que isso aí você não sabe se você ficar perto, você não fica. Mas vive, cara, os caras Arma puxando, branca, né? puxando a faca e... Você sabe que, voltando na história da minha avó, era muito legal, porque assim, a gente morava numa rua em casa, né? Tinha minha casa, aí passava umas 3 casas, morava o meu tio, filho da minha avó. No outro quarteirão morava outro tio, outro filho da minha avó. E então, assim, toda segunda-feira, a minha avó fazia sopa de mandioca. Toda. Meu, era um espetáculo. Toda quarta-feira, ela fazia, se eu não me engano, de quarta era o charuto. Então, assim, ela fazia... E ela não fazia um pouquinho, ela fazia um... Então, naquele horário, a Patrícia lá levava pro tio, a marmitinha, depois ela levava pro outro tio. Então, ela já avisava. Não faz janta, que... Tava garantido. E aquilo dava muito prazer para ela. Dava muito prazer. É uma sensação muito gostosa. Muito louco, né? E uma coisa que eu me lembro também. De domingo, tinha feira na minha rua. Então, você imagina, né? A barulheira na rua. A minha avó acordava 5:30 da manhã, fazia garrafas de café desse tamanho, para todos os feirantes. Ah, você tá brincando, que delícia. Não. E ela saía servindo os feirantes. Pergunta para minha avó, pergunta para mim se a minha avó pagava alguma coisa na feira. Ela ganhava a feira do bom e do melhor de todo mundo. Olha que ligeira. Eu acho que eu herdei esse negócio de vendedora dela, né? Porque um exemplo desse é impossível, né? A barraca do coco, que eu falei da cocada, era na porta da minha casa. Na porta da minha casa. Então, o tava coco ali. Fresquinho ali. Era o melhor. O melhor. O selecionado. O selecionado ali. Então, é assim, a cozinha, né, veio ali da família. Por isso que quando aconteceu esse nosso encontro aqui da gente se falar, que a Vanessa indicou falar com você e tal, eu falei, nossa, que delícia que vai ser esse encontro. E, assim, falando de uma outra história, assim, engraçada, uma que eu vivi, assim, que foi, acho que o pior dia da minha vida, que eu decretei que dali era a única porta aberta pra mim, era a do inferno. Foi a primeira vez que eu matei uma lagosta. Ai! Nossa, esse dia eu saí destruída.
Mas eu vou te falar uma coisa. Eu nunca tomei tanta bronca na minha vida, porque eu chorava. Oh, sério? Mas eu chorava, que eu falava assim, não, gente, eu não Mas vou de dó? fazer isso. De dó. De Então dó os da bichinhos bichinha. têm que vir. Os bichinhos já têm que vir. É que tem vários métodos, entendeu? Claro que a gente sempre tenta buscar o menos agressivo possível, tudo. Mas esse dia eu olhei e falei Ah, assim, mas não precisa dar tô muito preparada. detalhe. Não precisa falar dar muito assim, detalhe, vou fazer não. trabalho voluntário pro resto da vida e não vou pagar, entendeu? Não vai, não vai ter jeito, é aqui, já me enfiei, tá aberto a boca ali, eu falei, pronto. Não há trabalho voluntário no mundo que salve essa alma. Mas hoje em dia tá tudo bem, tá tudo certo. A gente começa a viver, você consegue conviver. Hoje em dia já compra as bichinhas já tudo ali prontinha pra gente, tá ótimo. Ninguém precisa viver com essa realidade. É, né? Deve ser bem duro, né? É assim, você vai acostumando. Quando você tá na cozinha, você vê muita coisa. Eu falo assim, são duas profissões que estão muito perto disso, né? O médico e o cozinheiro. Não tem jeito, não tem ninguém mais perto disso. Além da pessoa que realmente tá no açougue, o resto tá tudo certo. É. Mas enfim, mas são histórias, assim, de cozinha que são interessantes. E, em algum momento você se arrependeu de largar a sua vida executiva, seja pelo lado financeiro ou para falar, meu Deus do céu, ser mãe, tempo integral, é uma loucura, preferia deixar meus filhos lá na escola das 7 da manhã às 7 da noite e estar no mundo corporativo, naquele monte de reunião e tal. Você pensou em algum momento nisso? Não? Eu não sei se arrependimento é a palavra certa, mas claro, entendeu? Ainda mais, assim, na pandemia, que foi aquela coisa muito louca, assim, eu, por um lado, dava graças a Deus, que eu sabia que eu não tinha reunião nenhuma para estar, mas aquele convívio também, 24 horas, onde você não tinha nenhuma válvula de escape, isso também foi muito pesado. E claro, né, aquilo que eu falo, assim, eu tenho duas felicidades, o momento que meus filhos acordam e o momento que eles dormem, porque, Jesus, a hora que eles dormem, eu falo, obrigada, Senhor, agora deixa eu tomar um banho, sabe? Enfim, eu acho que, de novo, não sei se é um certo arrependimento, mas é muito difícil você ter um poder aquisitivo e, de repente, você ter outro. Você lidar com dificuldades que você fala assim, cara, não tem uma empresa por trás de mim, eu tenho um budget para fazer isso, é tudo meu, entendeu? Tem que sair, a única fonte é você mesma. E eu acho que criar os filhos sem aquela coisa linda, que a maternidade é linda e que a gente vai correr pelos campos... comercial de margarina, né? É assim, quando você chega na vida real, você percebe que, assim, que as escolhas são muito duras, que tudo tem um lado. E eu brinco, assim, que eu falo que graças a Deus que existe psicólogo, porque... deixa a gente sã e a gente tem a certeza que um dia vai pagar para os filhos, porque não tem ninguém perfeito, entendeu? Então, a garantia que eu tenho na minha vida é que o psicólogo dos meus filhos está garantido, entendeu? Tem dia que você não aguenta, a pressão é muito grande. Sem dúvida. E eu acho que empreender nesse sentido é ainda mais duro, porque todas as decisões cabem a você. Sem sociedade, né? Sem sociedade ali, né? Não, e sem uma empresa, sem, sabe? Então, assim, eu acho que não ter uma empresa por trás de você, onde você trabalha ali, e não onde você é a dona, lógico, né? É mais seguro também. E por mais que tenha muito trabalho, que tenha muita reunião, que tenha isso e aquilo, elas são válvulas de escape, entendeu? Você consegue não ser só mãe. Eu lembro que teve uma época da minha vida, logo no começo da empresa, que eu não era vista como chefe, como eu não era vista como empresária, que eu não era vista como nada. E eu ainda estava só grávida, vamos dizer assim. Também não era mãe ainda. Que aquilo te anula... Nossa, absurdamente. 100%. Passei por isso. E eu dei uma perdida ali. Eu falei assim, caramba, eu não sou nada. E, ao mesmo tempo, eu tava construindo tudo. Tava com a bichinha no forninho, entendeu? Tava criando a empresa, tava especializando. Muito, né? Tava criando, sabe, um método com pouca experiência ainda. Então, E ninguém te dá valor, né? Não. Mas assim, é um dia depois do outro, né? Hoje tem aí uma carreira construída, né? Uma metodologia construída, E tem porque eu falo assim, que o chefe é um título, né? Nós somos cozinheiros. E o chefe é um chefe de equipe.
como qualquer um. Você é um gestor de equipe, ou senão você faz parte da equipe e são títulos. E hoje em dia, quando meus pais, principalmente, me apresentam e falam assim, minha filha é chefe de cozinha, ou a minha filha é cozinheira, ou minha filha é empresária, para mim, assim, é um reforço desse esforço, entendeu? Então, por isso. Legal. Gabi, a gente está chegando no final. Eu queria te agradecer muito por você ter aceito esse convite. Para as pessoas te encontrarem, eu queria que você deixasse aí suas redes, por favor. Tá bom. Para conhecerem o seu trabalho. Tá. Pode. E queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal. Olha naquela câmera ali, diga o que você quiser dizer. Vamos lá. Meu Instagram é Chef Gabi Junqueira. O Facebook também, Chef Gabi Junqueira. Então, bem fácil de vocês me encontrarem. No meu Instagram, vocês têm acesso ao meu WhatsApp, então pode me escrever lá diretamente. A minha frase... falei para você, né? Eu não sou uma pessoa de muitas frases de impacto, assim, mas a minha frase é viva o amor que existe na cozinha. Sem imposição, sem medo de qualquer... ameaça que ela possa de repente te oferecer, mas acima de tudo, vivam o amor que a cozinha pode trazer para você, para sua família, para os seus filhos. Isso é muito importante para todos nós. Obrigada, Gabi. Eu queria te deixar aqui. Você é cozinheira, então você vai ter uma visão crítica sobre este... Eu prometo ser muito rigorosa. O nosso patrocinador tá te oferecendo aqui Ai, essa lembrança, esse mimo, é o da Pudim Garagem, é uma delícia. Amei! Eu sei que você vai gostar muito, tá bom? Depois você me escreve dizendo o que você achou. Tá bom? Eu conto. Obrigada, Gabi. Obrigada, Paty. Gente, espero que vocês estejam gostado dessa delícia que foi a Gabi, está com a Gabi aqui. E até a próxima. Um beijo. Beijo, pessoal. Obrigada. Obrigada.